Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje com a presença ilustre dele, que finalmente deu o ar da graça aqui no meu canal, porque algumas pessoas perguntam, mas é ele que é tímido, ele que não quer aparecer, ele que não gosta mais de aparecer. E hoje eu vou ler uma palavra, ele não sabe qual é essa palavra. E Pegadinha? é pegadinha. Uhum. Ele não sabe qual é a palavra que eu vou ler, mas a gente vai trazer uma palavra profética para a sua vida. Vamos. Essa palavra que eu quero que ele fale, que eu vou ler hoje, tá? Ela vai falar algo no seu coração que eu não sei o que é, porque quem vai ministrar hoje para vocês é ele. Ele vai me dar uma folga hoje, depois de quase 360 dias aí pregando para vocês. Hoje, quem vai trazer a palavra é o pastor Gustavo. Então, hoje, eu quero que você abra comigo a sua palavra em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. E eu quero que você destrinche essa palavra para o meu público que está te assistindo ali agora. Amém? Você vai falar. Então, eu vou ler a palavra que está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: a palavra do Senhor para nós. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o versículo de hoje e o pastor Gustavo vai trazer uma palavra profética para a sua vida, para gerar para você ânimo, para gerar para você um incentivo e uma motivação para você permanecer em Deus. Então, pastor Gustavo, sai da tua terra, da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. O que você tem para falar a respeito dessa palavra? É, eu, Fica à vontade. eu achei que ia só complementar, né? Não, você é convidado hoje. Ah, tá. Para falar do texto. Desse versículo. Então tá. Esse texto é muito rico, né? Porque o texto ele começa falando sobre a história não de Abraão, mas do pai de Abraão. Porque eu sempre costumo dizer isso, você sabe muito bem isso. Nossa história nunca começa na gente, começa nos nossos pais. E o texto diz que quando Tera, que é o pai de Abraão, ou Terá, dependendo da versão, ele sai em direção à terra prometida, ao caminho, ao lugar, a palavra diz que ele está indo para a mesma direção, só que ele morre no caminho. Então, eu já começo, esse texto já começa enriquecendo a nossa vida, que quando a gente desiste, ou quando a gente morre pelo meio do caminho, consecutivamente os nossos filhos vão traçar a jornada, seja ela uma jornada boa ou uma jornada ruim. Diz o texto que. Está falando de continuidade, né? Sim. O que os nossos pais fazem, a gente tem uma tendência a repetir. Com certeza, por conta da credibilidade da criação. Então, o que acontece, o Tera, ele morre no meio do caminho, morre nessa cidade que tem o nome do seu filho, eu não me lembro corretamente do nome da cidade, mas se você ler aí e me ajudar, é, o texto da cidade tem o nome do filho é o nome da cidade. E a representatividade do nome diz muito bem sobre quem ele era, quem o pai dele. Diz que ele vai saindo dessa cidade, e aí ele vai chegando nessa cidade, e aí quando ele descansa nessa cidade, meio que ele fica acomodado nessa cidade. E aí tinha tudo que ele aparentemente queria. Terá era escultor de imagem. Isso. E aí e a cidade era altamente idólatra. Então ele ficou ali naquele ambiente que não era um ambiente que Deus tinha para ele, simplesmente porque ali era confortável. Então Deus muitas vezes vai te levar a lugares desconfortáveis para fazer você crescer. Continua, vai, tô gostando. Mas era pra você trazer a Não, palavra. mas aí eu vou te ajudando aqui. E aí ele morre no caminho, que era um caminho que Deus tinha para ele. E aí ele para no meio do caminho porque aquele lugar ali era um lugar confortável para ele. E ele morre, não, a promessa não se cumpre na vida dele. Então, se você desiste da jornada, porque de repente o lugar que você está é confortável, eu quero declarar que você precisa sair daí agora. Você precisa se movimentar para ir para um novo estágio. E aí Abraão cresce, que na verdade não é Abraão ainda, é Abrão.
ele cresce ali naquele lugar, naquele ambiente, onde ele, na verdade, precisaria sair desse lugar. Então, Abraão recebe uma palavra de Deus, que é o versículo que nós entramos, que diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Deus mostra para ele onde é, Gustavo? Deus, eu acho que Deus não trabalha com o nosso pensamento, né? Ele trabalha no nosso pensamento. Deixa eu só voltar naquela parte que eu disse aqui. O filho de Terá, ou de Tera, o nome dele é Arã, e significa seco, entendeu? E eu gosto da Bíblia porque na antiguidade todo nome era dado com um significado, entendeu? E na maioria das vezes, quando a gente começa, as coisas começam a secar na nossa vida, tende a gente diminuir o ritmo. Já viu quando você anda num lugar que está muito calor e aí você sente sede? O que acontece? Você para quê? Para se recompor. Sim. Então, o texto diz que ele para em Arã, para né, se recompor, e por lá morre. Nem todo lugar que é lugar de se recompor é lugar de se permanecer. Exato. Entendeu? Então ele fica naquela área ali que era para ser um lugar de descanso, para refrigerar. Ele, na Exatamente. verdade, Tirou tudo do que ele já tinha lá, né? Inclusive a vontade de partir. Tem locais que a gente para que, em vez de recarregar as nossas energias, retiram todas as que a suga gente as tem. nossas energias. Suga as Drena tudo. É. Isso também depende muito das pessoas também à nossa volta. Exatamente. Você talvez esteja cercado de pessoas que vão drenando esse seu esforço e você fica com dificuldade até de sair desse ambiente com essas pessoas. É verdade. Então, Abraão obedece o que Deus manda? Ele obedece, mas não obedece na totalidade, né? Porque o texto diz para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para o lugar que Deus mostraria, né? E automaticamente Deus faz isso sempre com a gente, né? Ele nos chama para um lugar que ele vai mostrar o caminho. Então, a gente que serve ao Senhor é servir e o Senhor dando a direção no caminho. Algumas passagens Deus vai dar, falar sobre o destino diretamente, mas na maioria das vezes Deus vai mostrando para a gente a jornada, o caminho durante a jornada. E quando Deus chama Abraão, ele fala, deixa bem claro, né? Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas quem que ele leva? Ele leva Ló, seu sobrinho. Ló. O que significa Ló? Não lembro. Ló significa véu ou cobertura. Isso. Ou seja, Abraão era mais velho do que seu sobrinho, sim ou não? Sim. Então, o que ele estava levando? Quando ele levava Ló, ele estava falando para Deus: olha só, se o senhor não cobrir, o meu sobrinho me cobre. Porque significava o nome dele, véu ou cobertura. Então, quando Deus fala, eu não quero que você vá com ninguém, porque eu sou a sua cobertura. Sou eu que vou te cobrir quando você precisar, e sou eu que vou te esconder quando você precisar. E o interessante é que ele leva o sobrinho dele, e enquanto ele está com o sobrinho dele, Deus não fala com ele. Deus só vai voltar a falar com Abraão quando eles dois se separam. E aí é uma história posterior. E é algo interessante que quando você escolhe, a primeira, vou botar assim, a primeira situação que acontece, quando o sobrinho vai com ele, era uma escolha de Abraão dizer não. Então, Deus fica em silêncio nesse período todo. Por quê? Porque haverá uma outra possibilidade, uma outra história, um outro cenário que vai ter outra escolha, que ele vai ter que falar. Você vai para um lado e vai para o outro. Então, toda vez que a gente escolhe algo errado, Deus prepara um novo caminho de escolha na frente para a gente acertar a rota. É sobre isso. E outro ponto interessante que eu queria te perguntar, apesar de saber a resposta, mas que eu quero que você conte para eles. Por que você acha que às vezes Deus manda a gente fazer coisa e não fala com a gente o que vai acontecer? Porque Deus não trabalha com o presente, apesar de residir no presente, no passado e no futuro, né? Deus ele é atemporal, ele não trabalha no nosso tempo. Então, ele não conta para a gente o futuro, porque se ele contar, a gente vai parar no meio do caminho. Porque a Bíblia, eu não me recordo o versículo, mas ela vai falar, existem caminhos para Deus, entendeu? Sim. Então, a gente precisa entender que existem caminhos que para a gente não são legais, não são bons, mas aos olhos de Deus, de Deus faz sentido, porque
é, a justiça de Deus, a ótica de Deus, o jeito como Deus trabalha, não trabalha na justiça humana. A justiça humana é uma fagulha da justiça de Deus, entendeu? A nossa comparação não chega perto da comparação. Olha o que a Bíblia diz. Deus se alegra na morte do justo. E a gente nunca vai alcançar isso. É Como é porque, que você porque a vai gente dizer é pra pessoa que egoísta, ela né? tem que ficar feliz com alguém que morreu em Deus? Exatamente. Por quê? Porque para a gente quer aprender a pessoa, A gente. a gente a vida toda. E a gente tem que entender que até Deus precisa dos bons. Sim. Então tem gente que a gente precisa soltar, mesmo que vai doer muito para a gente precisa soltar que Deus precisa receber as pessoas boas. Se for só para ficar com a gente, né? E o que você tem hoje de palavra profética para declarar em cima desse versículo para todo mundo que está assistindo, olhando na câmera? O texto é bem claro de dizer: sai para aquilo que eu te mostrarei. A palavra que eu quero deixar para a tua vida é: se você tem uma palavra em Deus, não duvide dela. Porque se foi ele que falou, o destino já está. O lugar aonde ele quer que você chegue já está lá. Mas para isso acontecer, eu já falei isso com você. Para isso acontecer, Deus não trabalha com injustiça. Ele não pode te dar um presente se você não for para a festa. Entendeu? Então é sobre receber uma palavra para o lugar que eu te mostrarei. Então tá, então vamos para o lugar. Então você tem que se conectar à palavra que Deus deu. Se movimentar. A Se palavra de hoje movimentar. é movimento. Movimento. E é se movimentar pelo aquilo que você nem viu, né? Exato. Então, gente, antes de encerrar, eu vou fazer. Ele vai fazer, na verdade, hoje uma oração, que hoje eu estou aqui eu vou fazer, só entendi. participando, Entrevista, gente. com o meu convidado especial. Entendi. Mas assim, se você gostou dessa palavra, se essa palavra fez sentido para você, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrevendo no canal também e deixando aqui nos comentários. Você está parado na sua vida ou você sente que a sua vida está em movimento? Você tem uma palavra ou você não tem uma palavra? Eu quero orar pela sua vida, como sempre eu leio os comentários e oro pela vida de vocês, para que o Senhor venha fazer algo sobrenatural, incrível na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa, né, na sua parentela. Eu creio que o Senhor ele vai agir da sua multiforme graça. E hoje eu queria pedir para o meu esposo maravilhoso para ele fazer uma oração abençoando o povo, tirando toda dúvida de quem ainda tem dúvida e confirmando uma palavra que existe sobre a vida deles. Amém. A gente precisa agarrar esse texto tendo entendimento que Deus fala: vá para o lugar que eu te mostrarei. Esse lugar já existe. Amém. Então não é uma ilusão, não é algo inventado, é algo que já foi criado, já existe um destino de felicidade na mão de Deus para ele transferir para a nossa mão. Então, não é uma ilusão, não é uma promessa humana, é uma promessa divina. Todo mundo que tem uma palavra costuma dizer isso. Quem tem uma palavra tem uma história. Então, a gente se prender nessa história que o lugar que te espera, o lugar que Deus já falou que vai te dar, a palavra que Deus já te deu, ela já existe. Ela só vai tomar a existência quando você se conectar a ela. Eu queria orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos conectados a Ti, Senhor. Pai, eu acredito que todas as pessoas têm uma palavra, que ninguém é sem palavra, Senhor. Nós só precisamos entender qual é essa palavra que o Senhor já ministrou ao nosso coração, o Senhor já determinou para a nossa jornada, Pai, porque é muito difícil caminhar sobre algo que não enxergamos. É muito difícil, Senhor, construirmos uma estrada ou uma trajetória sobre algo que nunca vimos, algo que nunca vivemos, Senhor. Aí o meu pedido, Pai, neste momento, é que o Senhor toque a cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, porque as tuas estradas, os seus caminhos, Senhor, Pai, eles não são, Senhor, para serem entendidos, eles são para serem obedecidos. Amém. Porque tudo que o Senhor tem é bom, é perfeito, é agradável. Até que a gente ande descalço pelas pedras, Senhor. Lá no final da trajetória, o Senhor ainda vai ter uma vasilha para lavar os nossos pés. Amém. Pai, toma conta da nossa vida, da nossa casa, Pai, de todos esses ouvintes, de todos aqueles que estão assistindo. Eu não sei a hora, eu não sei o lugar, eu não sei o momento, Senhor.
Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a avivar, Senhor, Pai, essa palavra no coração, queimar de novo, fazer com que o coração queime, arda, Senhor, na tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por assistir mais um vídeo aqui desse canal. Hoje com a participação especial do meu esposo, que veio aqui me abençoar hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com cada um de vocês. E não deixe de enviar essa palavra para alguém que está precisando de ânimo, alguém que precisa de movimento. Alguém... Seguir, né? Tocar aí. Segue aqui, se Ativar o inscreve sininho. aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações. Vamos ver se ele consegue aparecer mais aqui, né, amor? Compartilha com alguém. Né? Mas vai vir mais aqui? Tudo vai valer de comentários. Se tiver bastante comentário, eu volto. Então tá bom. Então eu espero vocês amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal. Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.